Então prestemos atenção nessa declaração aqui que nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 58. Nos é dito o seguinte: é privilégio de todo cristão não somente aguardar, mas apressar a vinda de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 58. Dentro dessa declaração, nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto é aguardar e o segundo aspecto é fazer o quê? Apressar. Esses dois aspectos lidam com duas realidades. A realidade do grande conflito e a realidade do plano da salvação. Enquanto no primeiro aspecto nós esperamos Cristo no plano da salvação, no segundo aspecto Cristo também nos aguarda, Deus nos aguarda no grande conflito. Então é assim. Por isso é que quando estamos a falar de grande conflito, temos que falar automaticamente do santuário. Grande conflito e santuário andam juntos, eles não estão separados. Até porque o terreno do grande conflito é o santuário. E quando queremos saber sobre a igreja dentro do grande conflito, então temos que entrar dentro do santuário para sabermos como é que a igreja vai terminar. Então vos convido a abrirmos a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler outro verso que nos lançará luz pelo que nós estaremos abordando. Principalmente a nossas irmãs, sugiro que prestemos bem atenção, porque onde nós estamos entrando requer raciocínio, tá? Ok. Então nós estamos em Apocalipse capítulo 12, o versos 11 é o que nós vamos lendo. Notem aqui uma expressão importante, o versos 11. Relativamente à igreja no final da história do grande conflito. Diz assim o versos 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e em face da morte não amaram a própria vida. Três elementos que nós encontramos aqui nesse verso que serviram de ingredientes para que a igreja vencesse no grande conflito. Esses três elementos são fé, abnegação e entrega. E você vai compreender no próprio verso, vê. Eles, pois, o venceram por causa do Cordeiro e por causa da palavra. Eles tinham fé na palavra e do testemunho que deram, e em face à morte não amaram a sua própria vida. Então eles souberam se abnegar, se entregar e tiveram fé extrema. Ok? Agora, foi dessa forma que a igreja venceu no conflito e nós estamos no futuro, então temos que regressar para trás. E a pergunta de base que vamos nos fazer para o nosso estudo é: quando é que tudo isso começou? A vitória que a igreja teve no último grande conflito cósmico, quando é que tudo isso começou? Quais eram as implicações que estiveram em jogo dentro desse grande conflito? Porque o centro do grande conflito não é a igreja, o centro do grande conflito não é os anjos, o centro do grande conflito é Deus. E todas as coisas, quer animada, inanimada e toda a criação, revelam-se na centralização do próprio Deus. Então nós vamos recuar a história e voltar no passado, vermos como tudo isso começou.
Então, 2 versos do Espírito de Profecia vão nos ajudar a compreender bem essa história. E o problema começou quando a lei de Deus começou a ser questionada, tá? 2 versos que nós vamos ler. O primeiro, ele encontra-se no livro História da Redenção, a página 18. Então, trata-se de um argumento de Satanás contra a lei de Deus, uma acusação que Satanás fez. E aqui diz assim: Satanás tornou-se o mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Esta Satanás não podia suportar. Declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir sua própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente. Então, segundo Satanás, a lei era uma restrição à liberdade das criaturas e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que assumia. Satanás dizia que a condição dos anjos, pensava ele, necessitava de aperfeiçoamento. Assim não pensava Deus, que tinha feito leis colocando-se em igualdade consigo mesmo. Ou seja, dentro desse verso, nos ensina claramente o seguinte, diretamente sem dar rodeio. Satanás estava alegando que os anjos não precisavam ser governados, o seu coração, os seus desejos, pensamentos, emoções, sentimentos, não precisavam andar na direção, no caminho da lei. Não precisamos de lei. Então cada criatura pode seguir o seu próprio desejo que lhe vier naturalmente no coração. Vamos aplicar para a nossa realidade, nós que estamos aqui. Sabem por que nós temos hoje esse conflito dentro de nós, entre o querer e não querer? Se eu ver, por exemplo, aí uma manga no pau, dinheiro, eu tenho 2 pensamentos. Se eu ir pegar, eu já sei, à luz da minha consciência, que é errado, porque não tenho autorização, não é? E o outro lado também me diz que eu posso pegar mesmo assim, mesmo sem autorização, o bem e o mal. E isso foi graças a Gênesis 3,15, com o sacrifício de Cristo na cruz, é que colocou esse conflito aqui. Então vamos imaginar o seguinte: Satanás, o que ele alega, o argumento de Satanás esse tempo todo da história, é que você e eu não precisamos ter uma lei para governar os nossos sentimentos e nossos desejos. Nós poderíamos seguir nossos próprios desejos que vierem naturalmente do coração. Quais são os desejos naturais que vêm em nossos corações? Ódio, ciúme, orgulho, ganância, ressentimento. Aquilo que te vier naturalmente, você segue só porque é o que te veio no coração. Esse é o governo de Satanás. E é assim que os filhos dos homens se conduzem, os ímpios. Mas os filhos de Deus são governados, seus desejos, pela lei de quem? De Deus. Então você, a partir daqui, já tem mentalidade para julgar entre Deus e Satanás quem é que você conscienciosamente quer seguir. Se você do teu lado entender que não é verdade, eu tenho que me sentir livre, seguir meus próprios desejos, então vai com o comando de Satanás. E se você também perceber que não, seguir os meus próprios desejos, onde é que eu vou ir parar? Uma vida toda de ciúme, orgulho, sem limites. A humanidade se autodestruiria, não é assim? Então, se você percebe que não tem que ter uma lei para me governar, então vai também. Então, Satanás está dizendo assim no verso que nós lemos aqui, tá? Ele está dizendo a Deus, eles não precisam ter lei que lhe fala porque não faz bem. Deixa eles seguirem o caminho deles.
Então a lei de Deus foi colocada em questionamento, se ela de facto é boa para ser a base do governo, e ela estava em perigo. Então, para Satanás, os anjos não poderiam guardar aquela lei absolutamente com a ajuda de Deus. E isso vamos colocar no nosso estudo como hipótese A. Marcam já aí no vosso estudo hipótese A. A primeira acusação é relativamente aos anjos. Satanás acusou a lei de Deus relativamente aos anjos. Então, isso vamos colocar como hipótese A. Outro texto que nós vamos ler é Mensagem Escolhida, ao volume 1, 252. Atentem, depois de Adão e Eva pecarem, Satanás sorriu e ele disse assim: depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham se provado incapazes de guardar a lei de Deus e procurou arrastar consigo o universo para a sua crença. Então temos outro problema aqui. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás alegou: pronto, agora nessa natureza humana, o homem nunca vai conseguir guardar a lei de Deus. Dois argumentos, uma relativa aos anjos e outra relativa aos seres humanos. E a lei de Deus é em questionamento se ela pode ser guardada no coração dos anjos e se ela pode ser guardada no coração dos seres humanos. Para Satanás, que está fora como acusador, então sugeríamos que ele está dizendo assim para Deus: não adianta, deixa os outros seguir os desejos que lhe vierem nos seus corações. Eles nunca vão viver para sempre guardar a tua lei, de que faça aquilo, é bom e tudo mais. Eles viverem assim, deixa eles seguirem livres. Então Satanás alega isso, esse é o governo dele. Ok, então nós estamos num problema, e aqui colocamos como hipótese A e hipótese B. E se a humanidade se tornou incapaz de guardar a lei de Deus, de dar uma resposta contra a acusação de Satanás, a perfeição angélica falhou. Então alguém tem que entrar no meio para poder dar uma resposta a todas as questões. E conhecemos essa história. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então vamos em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Jesus teve que vir dar uma resposta a esses dois argumentos. Notem que Jesus, ao vir, tinha que dar resposta a esses dois argumentos. E ele tinha que restaurar as duas falhas, a falha angélica e a falha humana. Em Hebreus capítulo 2, então nós lemos no verso 14, a condição de como Jesus veio. E no verso 14, nos diz a seguinte condição: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então percebamos aqui alguma coisa. Jesus veio numa condição inferior, enfraquecida, não como os anjos, não como Adão no Éden, mas como os filhos caídos de Adão. Deixou os seus poderes no céu, sua onisciência. Então ele veio sem saber das coisas, teve que aprender como você e eu. Jesus veio sem ser onipresente, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
E Jesus veio sem ser onipotente, ele não poderia fazer tudo, nem mesmo o dia da sua volta ele sabia. Então ele teve que andar também no mesmo processo que você e eu, no mesmo caminho da vida, por onde você e eu temos passado no mesmo terreno, e enfrentar esse vendavais da alma que você e eu enfrentamos. Então Jesus teve que lidar com essa guerra das emoções e os neurônios pelos quais todos os homens têm de enfrentar. Agora, uma pergunta: por que Jesus teve que vir assim, nessa condição? Qual seria a importância dele ter que tomar a natureza humana pecaminosa? E por 33 anos Jesus tinha que obedecer à lei sem cometer nenhum pecado. Então vamos olhar nas hipóteses que nós colocamos, a hipótese A, a hipótese B. Vem aí a questão. Se Jesus viesse com a natureza santa e guardasse a lei de Deus na natureza santa, ele vindicaria o caráter de Deus, certo? Isso aqui. Ele vindicaria o caráter de Deus. Mas ali Jesus provaria a hipótese A ou a hipótese B? A hipótese B. Então os anjos estariam guardados da apostasia, Deus seria vindicado. E onde é que estaria a classe humana que também pecou? Seria um extinto. Outra pergunta: se Jesus viesse com a natureza humana pecaminosa e nessa natureza guardasse a lei, não com seus próprios poderes, mas com apoio do Espírito Santo, ele responderia a hipótese A ou a hipótese B, ou as duas. As duas automaticamente. Então nota que o fato de Jesus vir com a natureza enfraquecida, ele responde às duas questões no grande conflito. Então vamos ler outro texto de Desejado de Todas as Nações, que atestam sobre essa verdade poderosa. Ok, então aqui no Desejado capítulo 77, ou a página 77, nos é dito o seguinte: em nossa própria força é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos-á tentações por esse lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. Nota a próxima declaração. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Não quer que fiquemos intimidados e falecidos pelos assaltos da serpente. Tende bom ânimo, diz ele, eu venci o mundo. Então Jesus passou no mesmo terreno pelo qual você e eu também devemos atravessar. Então, até aqui nessa primeira parte do nosso estudo, deixamos claro, colocamos a pessoa de Cristo como centro e deixamos claro que tudo que ocorre no teu e no meu coração, no aspecto da natureza humana caída, Jesus passou ponto por ponto. Não estamos a ler toda a Bíblia porque esse não é o nosso estudo central. Mas Hebreus 4,15 diz que em tudo ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós, mas sem pecado. Então, se Jesus foi tentado em todos os pontos como eu sou tentado,
Ao tomar minha natureza, ele tem que assumir os pontos de tentação que eu tenho, porque se houver um ponto de tentação que eu tenho e ele não teve, então ele só vai me salvar naqueles pontos de tentação que ele tem junto comigo. E aquele que eu tenho e que ele não tem, quem vai me salvar? Quem vai me salvar ali? Vão ser os falsos profetas que estão lá nas igrejas espíritas, porque eles também nasceram como eu. Jesus nasceu como eu. Então é por essa questão. Vamos nos focar no nosso estudo. A hipótese A e a hipótese B estão respondidas até aqui? Estão, não é? Certo. Agora, o que Jesus viveu em 33 anos, a mesma experiência tem que ser repetida pela última igreja, que somos nós. A última geração, a última igreja desse século, adventistas do sétimo dia, o movimento adventista, foi colocado nessa última geração com a missão de repetir a mesma experiência de Jesus. Por isso é que dessa igreja vai sair um grupo especial que vai passar na grande tribulação, que não vão ver a morte. Quem é esse grupo? 144 mil. Então a última igreja tem que responder a essa questão. Você vai abrir comigo Efésios capítulo 3 e vamos começar aqui a contextualizar o estudo agora para nós como igreja. Então, na última batalha final, a igreja tem que sair vencedora com a experiência que Jesus teve em sua própria vida. Vamos prestar bem atenção nessa parte em que nós chegamos para não nos perdermos. Ok. Se os irmãos estão atentos, então deixamos a primeira dispensação e estamos na outra. E agora estamos no contexto da igreja que tem que repetir o que Cristo fez durante 33 anos na terra. Efésios capítulo 3, o verso que eu vos disse é quanto? Versos 10. Vamos no versos 10. Então vamos ler o versos 10 de Efésios. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Não é assim que está dizendo no presente? Agora dos principados e potestades nos lugares o quê? Celestiais. Irmão, vamos nos focar no verso. Depois vamos ler outro texto que vai atestar e vai ser juntado com Efésios 3:10. Ou seja, o versos 10 nos fala que é por meio da igreja que Deus quer se tornar conhecido. Não é assim? A igreja é o palco pelo qual Deus quer se tornar conhecido. Para quem? Essa é a questão. Para o mundo, para os países, as províncias, não somente. Aqui diz dos principados e potestades nos lugares que... Então isso abrange o quê? Os mundos e os anjos. Antes de nós entrar nesse aspecto, foquem-se nessa explicação que eu vou dar agora. Por que a igreja vai passar na mesma experiência de Jesus? Quantos anos Jesus viveu nessa terra sem cometer pecado? Obrigado. Durante 33 anos Jesus viveu nessa terra sem cometer pecado. A minha pergunta é: durante 33 anos que Jesus viveu sem cometer pecado, quem era o intercessor de Jesus que intercedia por ele?
alguém que chegaria, caso Jesus pecasse, alguém que chegaria e dissesse assim: olha, eu é que vou carregar o teu pecado, vou assumir o teu caso. Esse é intercessor, é ou não é? Durante 33 anos, quem era o intercessor de Jesus que se dispôs para fazer isso caso nesses anos todos ele pecasse? Ninguém, não tem. Jesus viveu durante 33 anos sem intercessor. Não tinha ninguém para lhe interceder. Assim como no tempo de angústia, durante as 7 pragas, nós vamos viver também o tempo de angústia sem um intercessor. E vê que o nosso tempo até curto, porta da graça vão nos fechar. E Jesus, podemos sugerir que para ele, porta da graça estava bem fechada durante 33 anos. E ele viveu sem intercessor. E durante esse tempo que ele viveu sem intercessor, quantos indivíduos Jesus carregava em seu ombro? A raça humana, não somente os anjos, toda a criação angélica infinita, que não sabemos contar. Os mundos infinitos, que não conseguimos contar. Toda a criação inanimada, vegetação, por aí fora, criação astronômica, toda a raça humana, um pecado que Jesus cometesse, Satanás tomaria para ele o universo. Durante 33 anos, ninguém para interceder por Cristo. E ele carregava toda a criação em seu ombro. Então, muita coisa no grande conflito estava em risco para Cristo, para Deus. Agora, nós vamos ler um verso dentro da Bíblia que também essa responsabilidade vai estar colocada para a última igreja, no último conflito. Mas nós não vamos entrar, não estamos a ler o texto. Vou entrar mais em outro dilema aqui, da nossa questão que estamos aqui a abordar. Mas até deu para compreender quanto a responsabilidade de Cristo. É muito. Aqui não vamos começar a falar por aqui, não. Jesus tinha mais vantagem do que nós. A diferença que existe entre nós e Cristo é quanto ao nascimento, não quanto à natureza. Porque Jesus nasceu com o apoio do Espírito Santo. Eu nasci sem o apoio do Espírito Santo. Ele nasceu justificado. Eu nasci caído. Mas o nascimento de Cristo é uma ilustração de como será meu novo nascimento, que é o que Deus preparou para mim. Por isso ele teve que passar primeiro nesse terreno pelo qual estamos a passar. Irmãos, foquem-se aqui. Ainda estamos no verso de Efésios 3:10, ainda não saímos lá. Vamos ler de novo o verso e depois vamos na nossa segunda abordagem. Foquem-se. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares que? Celestiais. Agora vamos colocar para nós. Cristo já representou o aspecto dessa igreja, agora é nós. Aqui já não está a falar para que por meio de Cristo os mundos não caídos, os anjos, todos venham o poder de quem? De Deus. Agora é por meio de quem? Por meio de quem é que agora o poder de Deus vai ser conhecido? De Deus. Sim, por meio da igreja vai ser conhecido. Agora, os irmãos em Hebreus capítulo 12, nos é dito que nós estamos rodeados de tão grande que? Testemunha. Quero que nós vamos ler lá. Não abandonamos Efésios, vamos voltar em Hebreus. Para nós começar aí nossa reflexão, Hebreus capítulo 12.
mas tenham a mentalidade de Efésios 3, desde que nós estamos a abordar, e liguem esse pensamento com a responsabilidade de Cristo. Estamos a ligar com a igreja. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, nós somos alvos de testemunhas que nos veem todos os dias. Quem são as nossas testemunhas que podem testemunhar sobre nossas próprias vidas? Nossa família de casa, eles são nossas testemunhas. A nossa vizinhança lá fora são nossas testemunhas. Colegas do trabalho são nossas testemunhas. Colegas da escola são nossas testemunhas. Qualquer pessoa que você já entrou em contato com ele durante a tua história aqui na Terra é tua testemunha, porque cada um desse indivíduo tem o que contar sobre algum aspecto do conhecimento que você lhe deu para ele. Percebem? A nossa própria igreja são nossa testemunha. Então vamos em outra realidade maior ainda. Os anjos de Deus são nossas testemunhas. Os mundos não caídos são nossas testemunhas. Até a criação inanimada, o sol, a lua, os mares e rios são nossas testemunhas. Isso a Bíblia nos ensina. E Paulo fala que nós somos espetáculo aos mundos e aos anjos. As Escrituras nos ensinam que na forma de como os anjos e os outros mundos lidam conosco e nos apreciam, é como se fosse uma telenovela. O dia a dia dessas criaturas, tanto dos outros mundos como dos anjos, a conversa deles de rotina é a respeito de nós. Sobre a criação, eles sabem muito. Mas sobre a redenção, eles sabem pouquíssimo. Eles desejam saber mais. 1 Pedro capítulo 2 fala que eles anelam que prescrutar. Quem eles veem como professor para lhes ensinar redenção e expiação? Somos nós. Então, diariamente, eles estão de olhos em nós e falam sobre nós. Esses seres angelicais, os outros mundos, citam teu nome, o meu nome e de cada um de nós. Então, talvez poderíamos fazer uma demonstração de como esses seres conversam e é maravilhoso, tá? Então, você, se por exemplo, se te mostrasse numa visão, vamos aqui supor, um ser de outro mundo, não os anjos, a conversar com o outro, seu companheiro, seres de outro mundo, não os anjos. Então, eles poderiam conversar assim do tipo, o João, ele continua fraco na fé. Ele precisa ser fortalecido. E alguma coisa tem que ser provido com respeito a ele. O Afonso, ele é bom evangelista. Tem apreciado bem a maneira como ele tem entregado a palavra de Deus. Aliás, viste como é que a igreja de Deus estava cheia hoje? Então eles conversam a respeito de nós, os seres de outro mundo. Poderíamos sugerir uma conversa dos anjos. Então eles poderiam falar como um anjo falando com outro. Olha, viste hoje como é que salvamos a vida do Afonso? Quase que ele morreria.
Olha, amanhã o grupo tal, eles vão ter um evangelismo no domingo, então temos que nos preparar para ir apressá-lo e darmos a vitória a ele. Irmãos, Daniel, capítulo 8, o versos 3 a 14, nos mostra essa visão de anjo conversando com quem? Com anjo. Daniel fala assim: e vi um ser, um anjo, a conversar com outro quê? Com outro anjo. E o outro anjo perguntou ao outro: até quando durará a visão das 70 semanas? Dois seres a conversar. Aspecto relacionado, ou aspecto que lida com os interesses que? Humanos. Então esses seres, eles estão falando de nós. E eles, na verdade, são nossas testemunhas. Agora, por que nós estamos a referir a importância disso? É que no dia do juízo, essas testemunhas têm alguma coisa para demonstrar a respeito de cada um deles. Na esfera humana, no nosso relacionamento com as pessoas, qual tem sido o testemunho que cada um de nós tem dado a essas pessoas que nós temos tido contato na família, no emprego, na vizinhança, na realidade visível? Agora, para os anjos invisíveis que nos veem, qual tem sido o testemunho que nós damos para eles? Porque eles nos veem também. Então, eles têm algo para falar a respeito de nós. E toda essa relação está ligada à última demonstração final que a igreja tem que fazer, porque a demonstração final que a igreja vai fazer em favor do Evangelho de Deus é para os anjos, para os mundos, para o universo todo, para o planeta Terra. Porque na última geração, durante o tempo de angústia, se a última igreja, o remanescente de Deus, cometesse algum pecado, todo o plano de Deus iria aqui, abaixo. Todo o plano de Deus. A criação inanimada, tudo perderia-se. Rios, mares, sol, lua, toda a classe humana seria extinta. Então, uma responsabilidade muito grande pesa sobre o ombro da última igreja, a mesma experiência que Cristo teve que passar. E por acaso não é isso que nos relata Romanos capítulo 8, 19? Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 19. Um verso bem curto que já resume o que nós demoramos muito aqui na abordagem para entendermos a explicação. O que repousa sobre o ombro da última igreja? Notem aqui. Esse é expiação. Quando falamos de expiação, é isso que nós estamos a tratar aqui. Vamos começar do versos dos 8 a 19 para entendermos o contexto. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. Ardente expectativa. Os anjos, mundos, a criação está expectante, aguarda a última igreja no último conflito. Todos aguardam. A ardente expectativa da criação. Eles estão expectantes e queremos ver como é que eles vão se sair na última batalha. Do jeito que estamos a ver, eles estão enfraquecidos. Como é que eles vão vencer? Do jeito que estão. Então eles não entendem o que o poder de Deus é capaz de fazer no ser caído
mais degradado da face da terra. Os anjos sabem muito de justiça, mas não sabem muito de misericórdia, não sabem muito do poder de Deus. Quem sabe mais do poder de Deus é nós que temos experimentado na justificação e na santificação. Eles vão nos ensinar de justiça, nós também vamos lhes ensinar de misericórdia e poder de Deus na prática. Então eles estão expectantes, porque para mim tenho por certo, esse já lemos, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de quem? Do Filho de Deus, nessa última geração. Efésios 3:10. Então nós vamos dar essa resposta a eles, que na verdade Cristo já deu, e nós só estamos repetindo a mesma coisa, porque esse poder é o poder que operou durante 33 anos em Cristo, e agora está a se desdobrar em nós, e eles estão a ver a magnitude, porque Satanás também é azarado. Então Satanás olhou na história, já viu esse poder, e são indivíduos isolados, e você lhes mima e lhes dá aquilo. E mesmo com a resposta de Cristo, isso não lhe contentou. Então Deus montou o palco na última história da terra. Deus não lida com pontos específicos, Ele lida com quantidade, qualidade. E na última geração, Deus vai fazer a última demonstração final, na última igreja, que é o movimento adventista, que foi levantado em 1844 com esse fim, tirar Deus do banco do réu. Então, na última geração será revelado o poder de Deus. E sabem, esse será o mistério do Evangelho, tá? Tem, por exemplo, um verso bem bonito em Colossenses capítulo 1, vamos lá. Colossenses capítulo 1, o versos 26 a 28. Então percebam, um poder misterioso que estava oculto, guardado até para os anjos. Mesmo Lúcifer, quando estava no céu, ele não sabia desse segredo, nem os anjos. Deus só tirou do baú divino para revelar para nós. 26, Colossenses 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a quem? Olha a graça, a quem? Tem uma oração de Cristo lá nos Evangelhos. Jesus falou assim: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos teus que? Pequeninos. Se existe algo que nós temos que nos demorar muito para estudar, é acerca do poder de Deus revelado no Evangelho. Então manifestou a quem? Aos santos, a igreja. Isso é muito privilégio, nós ainda nunca vamos entender nada. Os anjos que nunca pecaram, lhe foi ocultado esse mistério. Mas nós que merecíamos a morte eterna, recebemos a graça de receber esse privilégio. 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, isso é expiação. Ok, vamos ler os nossos últimos 2 textos para nós terminarmos o nosso estudo aqui, porque já estamos a caminho da hora. Então, nossa última questão: qual é a nossa responsabilidade hoje? O que temos que fazer? Por exemplo, no livro Cristo em seu Santuário, nos fala algo a respeito do que nós falamos dessa experiência de Cristo que se manifesta na última igreja. Então, o que é que nos aguarda nesse tempo em que nós estamos vivendo, até o tempo do término da graça?
os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Amém, irmãos? Amém. Mas antes de dizer amém, eu afrouxaria um pouco, porque, sabe, particularmente isso às vezes me dá medo. Aqui está dizendo assim, esses que vão entrar no tempo de angústia, eles deverão estar em pé, sem ninguém para lhes interceder, cara a cara, diante de um Deus que é santo, irmãos. Santo. Face a face, olho no olho, você e o teu Deus e mais ninguém acorde. Só você e ele. Nós podemos guardar muita coisa dos homens, ele não lê nossos corações. Podemos sim. Se ainda na presença, se João Lourenço vier aqui e me mandar falar, eu já vou tremer, para falar para aquela majestade. Agora, imagina o próprio Deus. E só o olhar de Deus já me faz se conhecer tudo. É assim mesmo. Vou lembrar de todo o pecado que eu cometi na história. Agora, nos é inteirado que no dia da angústia, essas lembranças vão vir, não tem como escapar. Sim. Pecados que nós conhecemos vão vir em revista na mente. Assim. Agora, talvez a pergunta que devemos me fazer é como vamos sobreviver a isso, porque Apocalipse capítulo 6, 17 fala quem subsistirá. Quem subsistirá no dia de Deus? Deus tem um dia dele. É esse dia que uns até falaram lá em Apocalipse, nada, esse olhar tipo de espada de dois gumes está afiado assim, mas vai nos cair as torres, os prédios, as rochas nos matam só. Não queremos olhar. Por isso é que é importante a experiência de Jesus se revelar para nós hoje, no tempo presente. A maneira pelo qual Cristo venceu essa natureza, as tentações, tem que ser a maneira pelo qual temos que vencer. Se você ver, irmão, domingo insiste muito a falar da natureza humana de Cristo, é porque é que está o segredo. Perceba? Então, você vê que toda a Bíblia é uma revelação da experiência que Cristo teve em sua própria vida. Quando você lê em Gálatas capítulo 5, o versos 14, não fala andar no Espírito, jamais satisfará a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, né? Sim. Ok. É Gálatas capítulo quê? 5. Capítulo 5, versos quê? Ok. Então, quando nós lemos em Gálatas o capítulo 5 e o verso que diz que andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ali, na verdade, está nos falando da experiência de Jesus, é como todos os outros versos da Bíblia. Ou seja, Gálatas capítulo 5, versos 16, está nos falando que Cristo em seus dias andou no Espírito para não cometer pecado. E ele escreveu aquilo para nós também, para a nossa experiência. Ou seja, ele estava ordenando Paulo para escrever Gálatas capítulo 5, verso 16, porque ele sabia o segredo para não pecar é andar no Espírito. Não que Cristo tinha em mente os versos de Gálatas 5, 16, não é isso, porque até ali o Novo Testamento não tinha sido ainda escrito.
Mas o princípio divino contido dentro desse verso já estava na mente dele, porque ele já conhecia o Antigo Testamento e ele se relacionava com Deus. Ele andou no Espírito. Depois Cristo mesmo próprio pegou Paulo, lhe orientou, lhe inspirou Paulo para ele não pecar. Escreve Gálatas 5,16, andai no Espírito, porque eu também andei no Espírito. Então, se eles andarem, não vão pecar. Paulo escreveu e meteu Gálatas 5,16. Então, todos os versos da Bíblia são revelação do que operou na vida do próprio Cristo em seus dias. Por isso é importante nós aprendermos a nos apegar às promessas de Deus. Se eu pequei e fui em arrependimento a Deus, confiei na promessa de Deus. 1 João, capítulo 1, versos 9. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então eu creio nessa promessa. Depois desse tempo, eu creio que Deus me perdoou o meu pecado. Então, naquele dia, face a face, nos olhos de Deus, eu tenho que continuar a me apegar nessa promessa. Eu não posso deixar só de me apegar na promessa que eu confiei no dia que eu pequei. Tenho que continuar a crer nessa promessa até a história toda da redenção. É assim. É assim. Assim como se eu me arrependi do meu pecado, o espírito de arrependimento tem que continuar até a história terminar. Porque se eu me arrependi hoje, amanhã não estou mostrando o mesmo espírito, então aquilo é batota. O espírito de arrependimento tem que continuar. Se eu me apeguei nessa promessa, tenho que confiar nessa promessa até Jesus voltar. Assim me apego face a face diante dos olhos de Deus. Não me apeguei na minha própria carne, mas naquilo que está escrito, que é a verdade de Deus. O Espírito da verdade em mim testifica, é a justiça de Cristo que está aí em minha defesa. Então é assim, no dia de Deus, se subsistirmos, é pela justiça e misericórdia de Jesus, não pela nossa. A última igreja vai vencer com a vitória de Cristo. Então, para terminarmos, nós estamos nesse dilema e sabemos o que nos espera no último conflito dessa terra e a responsabilidade que estão impostas sobre os ombros dessa geração, dessa igreja, assim como Cristo também como Pai. Mesmo falando da igreja adventista do sétimo dia em termos literais, uma responsabilidade muito grande que pesa sobre essa igreja é tudo isso que falamos. Se hoje existem fome no mundo, existem guerra no mundo, desastres e catástrofes, se for em questão de trazer alguém que tenha a responsabilidade disso, é nós como igreja. Mas já não temos tempo para falar isso. Os anjos também, eles passam por tentação. Eles também são tentados. Eles também lutam com essa ansiedade. Assim como eles lutaram com a ansiedade nos dias de Cristo. Então os irmãos acham que quando Cristo nasceu, bebê fraco, na manjedoura, sem os seus poderes, acha que isso não foi tentação para eles? E eles não podem ter que fazer nada. Nasceu ali onde é esse todo o pecado, assim fraco, expectativa para os anjos. Quando Herodes acionou para que matassem os bebês, qual foi a ansiedade e o coração dos anjos? Vocês podem imaginar. Podem imaginar. Quando Jesus esteve naquele conflito com os fariseus várias vezes, qual foi a ansiedade dos anjos? Quando ele esteve sendo chicoteado e eles não poderiam vir fazer nada para poder salvar seu mestre. E estavam aí, tinham que se segurar. Isso não é tentação? E muita tentação. Quando Elias reuniu os profetas de Baal em conflito,
Aquele grande conflito lá, os anjos estavam todos em volta. Qual era a expectativa desses anjos diante daquele conflito lá? Então, todas as cenas que aconteceram no Antigo e no Novo Testamento, que lidaram com Jesus e com os servos de Deus, os anjos foram tomados de expectativa, ansiedade, que lhes serviram de tentação. O grande conflito, ele relaciona a igreja, os anjos, o mundo e toda a criação. E nós somos alvo de conversas e especulações diante de todos os universos. Então nós não estamos sozinhos. Por isso é que para a mentalidade de Deus, para conosco, é um erro para nós pecarmos. E o grande conflito só pode ser vencido quando nós estamos a nos guardar, tanto na realidade física como na realidade invisível. E a igreja assim consegue sair vencedora. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém.